Enquanto a visão é um processo complexo, o olho apenas recebe a luz. Seu funcionamento é como o de uma câmera fotográfica, onde os raios de luz penetram pela córnea, que possui um grande poder de focalização. Para enxergarmos bem, os raios de luz necessitam ser precisamente focalizados sobre a retina. A doutora Mirna Serapião é especialista em córnea. A córnea é parte importante do sistema visual e contribui de maneira significativa para a visão. É a primeira lente do olho e sua estrutura e sua curvatura, elas colaboram com que o raio de luz penetre no olho e forme a imagem de maneira satisfatória na retina. Diversas doenças podem comprometer a córnea. Uma das mais importantes é o ceratocone. O ceratocone é caracterizado por encurvamento e afinamento progressivo da córnea, gerando então graus altos de astigmatismo e miopia e uma certa irregularidade corneana, o que vai determinar uma baixa de visão. O ceratocone é uma doença congênita, entretanto ela se manifesta lá pelo final da adolescência ou início da fase de adulto jovem, pela segunda década de vida. Existe um padrão genético em cerca de 5 a 30% desses pacientes com história familiar positiva. Entretanto, a forma mais comum é a forma esporádica, ou seja, o paciente é o primeiro caso na família. Existem algumas doenças que são associadas ao ceratocone. Uma delas é a alergia. A alergia ocular ela tem uma taxa de associação bastante significativa com o desencadeamento do ceratocone. Então, pacientes com ceratocone, em média, ali 30% deles vão ter uma história positiva para alergia ocular. E sabe-se que o coçar dos olhos é um fator importantíssimo, não só para o desencadeamento naqueles pacientes predispostos, como também para o agravamento nos pacientes com ceratocone. Uma outra doença seria a síndrome de Down. Pacientes com síndrome de Down têm uma maior tendência a desenvolver o ceratocone. Atualmente, nós dispomos de tecnologia suficiente para fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. São exames que vão detectar não só o aumento da curvatura da córnea, como a diminuição da espessura dessa córnea e também uma maior irregularidade corneana. São exames como topografia, como Pentacam, Orbiscan, todos esses visam fazer um diagnóstico precoce e também são utilizados para o segmento dos pacientes. O ceratocone ele pode ser classificado em 4 graus de gravidade, desde um grau inicial, naquele ceratocone mais leve, inicial, que tem uma ótima resposta, por exemplo, com a utilização de óculos, até o grau mais avançado, o grau 4, onde em alguns casos vai estar indicado o transplante de córnea. Primeira orientação com relação ao tratamento do ceratocone é o coçar. O paciente não pode coçar os olhos, pois a gente já sabe que o coçar pode induzir uma piora da doença. Então, ele deve ser orientado ou mesmo tratado para evitar que a doença se agrave. Com relação ao tratamento especificamente, nós dispomos, para os casos iniciais, a utilização de óculos e muitas vezes, principalmente nos casos não progressivos ou iniciais, vai dar uma boa visão ao paciente com ceratocone. Na sequência, na sequência de evolução de cada caso, o paciente ele pode ser tratado por meio do uso de lentes de contato, que podem ser lentes de contato gelatinosas específicas para o ceratocone ou lentes rígidas, que vão dar uma visão bastante satisfatória dependendo da gravidade do paciente. Naqueles pacientes onde se observa progressão da doença, ou seja, a córnea está afinando ao longo do tempo ou a curvatura aumentando e o paciente vem perdendo visão, pode-se lançar mão do tratamento que é novo, relativamente novo, cerca de 5, 10 anos, que vem sendo utilizado aqui no Brasil, que é o crosslinking da córnea. É um tratamento no qual a gente utiliza a vitamina B2 associada a uma fonte de luz ultravioleta e a interação dessas duas gera um enrijecimento da córnea, impedindo então que essa córnea progrida, ou seja, que o ceratocone avance. Uma outra forma de tratamento seriam os implantes de anel intracorneano, que estariam indicados nos pacientes que têm uma baixa de visão com óculos ou com lente de contato e que ainda não teriam indicação do transplante de córnea. O implante de anel intracorneano ele é feito de maneira manual e muito mais hoje em dia através da utilização do laser de femtosegundo com resultados bastante interessantes em termos de melhora da visão.
E naqueles casos onde nem lente de contato, nem o implante de anel intracorneano foi possível restaurar ou melhorar a visão do paciente, estaria indicado o transplante de córnea, com resultados no ceratocone bastante interessantes em termos de reabilitação visual. O ceratocone é a principal causa de transplante no estado de São Paulo. Existem alguns mitos sobre o transplante de córnea que a gente precisava falar um pouco. O transplante ele é altamente resolutivo em termos de recuperação visual do paciente com ceratocone. Entretanto, muita gente acha que o transplante ele é capaz de tirar o óculos do paciente, que o paciente depois do transplante não vai precisar usar lente de contato. Não, o transplante ele tem a capacidade de restaurar a visão, mas o paciente, na grande maioria das vezes, vai ser necessário usar o óculos ou mesmo lente de contato rígida. Uma outra possibilidade no pós-transplante seria também a correção do grau através da cirurgia refrativa, mas muitas vezes ele vai ter que ter uma correção. O outro tabu é a rejeição. Rejeição de transplante de córnea não significa fim de linha. A rejeição ela é facilmente, ou se detectado prontamente, ela é facilmente tratada muitas vezes só com a utilização de colírios. Então, rejeição não é o fim do transplante, ele pode ser tratado clinicamente. E caso não haja resolução com o tratamento clínico, existe a possibilidade ainda de um segundo transplante com resultados também bastante satisfatórios. A única maneira de fazer o diagnóstico do ceratocone é a consulta regular ao oftalmologista. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais cedo esse paciente vai ser tratado, oferecendo então um melhor prognóstico em termos de evolução da doença. O olho é a janela do corpo humano, pela qual ela abre os caminhos e se deleita com a beleza do mundo. Cuide bem de sua visão. Procure regularmente o seu oftalmologista.